Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, pessoal que está em casa também, sejam bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Recado da noite, o único recado é que nós temos a nossa feirinha do livro ali na área de convivência. Temos vários livros espíritas e a sugestão é a gente presentear um amigo, né, com esses livros. Dessa maneira a gente estaria divulgando a doutrina espírita. Psicografia da noite. O título é Imorredoura e diz o seguinte: foi o que pensei. Ela estava lá, plena de vida. Não tinha me atinado à continuidade da vida, tal qual se apresenta aqui na Terra. A vitalidade se extingue na carne, qual a de qualquer corpo biológico, mas a chama da vida permanece viva e perene, a entristecer nossa individualidade imortal. Afligi-me com a separação. A morte para mim encerrava um ciclo de convivência e meu martírio foi muito doído. Foi quando eu adoeci. Enfraqueci-me, definhei e transportei-me para o lado de cá, a verdadeira realidade existencial. Muito enriquecedora a experiência extracorpórea, rica de aprendizados e informações. Apesar de muitas vezes o remorso corroer-me, lágrimas rolarem e a tristeza assinalar meu semblante, restabeleço-me pouco a pouco, com o vigor das atividades e amizades dessa morada. Pedem-me para não recuar na memória. Ela não pode resvalar o passado, pois é uma melodia que não soará mais harmoniosa aos ouvidos, só em acordes ruidosos e dissonantes. Amanhã é outro dia. Reforçam-me a advertência. E de dia em dia refaço-me em ânimo e desprendimento. No entanto, falta-me ela, essa minha amiga e companheira de vida, com quem dividi tantos sorrisos e angústias, tantos sucessos e fracassos. Ei-la cheia de graça e de beleza, a sorrir-me e acenando para avançar até ela. Envolvidos em abraço terno e prolongado, dedico essa carta para tantos amores rompidos pelo fenômeno da morte, morte biológica, mas imorredora a alma que retorna para ser feliz quando chega a hora dos reencontros. Essa mensagem foi recebida aqui na casa no dia 10 de nove de 2022. Vamos então nos preparando para fazer a prece e em seguida vamos ouvir a mensagem do nosso querido irmão, palestrante da noite. Então vamos nos tranquilizando,
serenando nossos corações e na tranquilidade deste ambiente. Vamos sentindo a presença do querido Mestre Jesus, que já está conosco, nos envolvendo com muito carinho. Vamos também percebendo a presença da equipe espiritual e também dos nossos irmãos que estão nos assistindo no plano espiritual. E vamos pedir que Jesus amado possa interceder em favor do nosso palestrante, nosso querido irmão Estevão, inspirando-o para que ele possa trazer as palavras que necessitamos ouvir no aprendizado dessa noite. Obrigado, Jesus. Esteja conosco. Que assim seja, com a graça de Deus. Vou apagar aqui. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez, especial com a abertura do Dorival. Não sei se vocês sabem, mas eu tive a honra de participar do curso de educação mediúnica aqui na casa e o meu instrutor foi o Dorival. Me aguentou aí durante 4 anos, né, Dorival? Do início ao fim ele foi o meu instrutor, então eu tenho um carinho muito especial por ele. É sempre muito bom quando ele está junto aqui comigo. Bom, primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, aos encarnados e desencarnados, aqueles que estão em casa. Sobre a questão das gravações, eu estava refletindo outro dia. Assim, eu não sei os demais palestrantes que vêm aqui falar, mas falar com a gravação ela é sempre uma responsabilidade a mais, porque a gente fica, de alguma forma, eternizado, né? Está gravado e a gente sempre pensa muito em falar as palavras certas para não ficar gravado alguma bobagem, alguma coisa que a gente possa falar errado. Mas, por outro lado, também a gravação ela abre uma série de possibilidades interessantes. Eu fico sempre pensando que se eu tivesse a oportunidade de assistir alguma palestra ou alguma fala do meu avô, do meu bisavô, de algum antepassado meu, seria uma coisa muito interessante. E talvez um dia algum descendente meu, algum descendente de outros palestrantes aqui vão ter essa oportunidade. Então, é capaz que daqui a muitos anos alguém esteja ouvindo essa palestra. Então, isso abre muitas possibilidades. E para nós que somos espíritas, a gente até enxerga até de uma outra forma, porque com a pluralidade das existências, pode ser que eu mesmo volte aqui numa outra encarnação e assista a essa mesma palestra que eu estou fazendo. Como a gente sabe que a gente reencarna geralmente no próprio meio que nos é próprio, pode ser que eu reencarne na mesma família, pesquise quem foi o Estevão Lisalcas e um dia possa assistir. Então, essa questão da possibilidade da gravação é algo que a pandemia trouxe para a gente. A tecnologia já existia, mas a gente não tinha atinado ainda dessa possibilidade. Então, a gente vê como é que um flagelo, como foi a própria pandemia, a gente sempre encara como uma coisa ruim, mas ela vem sempre para a nossa própria evolução. É muito interessante mesmo. Bom, o tema que a gente escolheu para falar hoje, é a vida espírita. Ele é o capítulo 6º do livro 2º do Livro dos Espíritos. O livro 2º do Livro dos Espíritos, ele trata do mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Ele é o maior dos livros que compõem o Livro dos Espíritos. Então, mais ou menos 50%, mais da metade das perguntas do Livro dos Espíritos está dentro desse livro 2º, né? E esse livro 2º, ele vai tratar de toda a nossa vida enquanto espíritos. Então, ele trata da nossa encarnação,
ele trata do nosso retorno à vida espiritual e à nossa vida espiritual. Então, no capítulo 1 é conceituado o que são os espíritos, o que é o espírito, né? Então, para ser bem sintético, ele explica que nós somos espíritos e nós somos os seres inteligentes da criação divina. Fomos criados por Deus e nós somos criados simples e ignorantes. E nós fomos destinados a evoluir progressivamente rumo à perfeição. Não à perfeição divina, porque perfeito é só Deus, mas à perfeição máxima que nós, enquanto seres criados por Deus, poderemos atingir. E é onde nós vamos encontrar a felicidade eterna e sem perturbações. Então, no capítulo 1 do livro 2 trata então, do que são os espíritos. O capítulo 2 ele trata das encarnações dos espíritos. E aí, lá é explicado o porquê que nós temos que encarnar, porquê que nós vivemos aqui a vida encarnados. O objetivo o que já foi falado no capítulo 1, chegar à perfeição. Então, para que nós consigamos chegar à perfeição, nós temos que passar as vicissitudes da vida material, da vida da carne. O capítulo 3, ele trata do retorno à vida corpórea, da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, ele trata da morte. Então, é interessante como é que Kardec vai conduzindo todo ele faz um encadeamento das ideias a partir do que todos nós sabemos, independente de sermos espíritas, nós sabemos, nós existimos, então nós temos uma existência, ele explica o que nós somos, ele explica por que nós estamos encarnados, aí ele trata talvez do maior dilema dos encarnados, principalmente daqueles que não têm uma instrução religiosa, que é a morte. E aí no capítulo 4 e capítulo 5 do livro 2, é tratado talvez do que mais difere o espiritismo das demais religiões ou das demais doutrinas, especialmente das cristãs, que trata da pluralidade de existências, da necessidade de reencarnação. De reencarnar, não de só uma encarnação, a necessidade de que nós reencarnemos sucessivamente para que alcancemos essa perfeição, essa felicidade. E existe uma pergunta dentro desse capítulo 4, que ela é, de certa forma, completa no que se refere à necessidade da reencarnação, ao dogma da reencarnação. É a pergunta 171. A pergunta é, sobre o que se funda o dogma da reencarnação? E a resposta é, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então aquela ideia que a gente tem de que, olha, é uma existência, morreu, dali você vai ser destinado ao seu lugar, ou à felicidade eterna, ou a um castigo, uma penitência eterna, e isso foge do nosso conceito até da bondade divina de Deus. Deus, se fizesse isso com a gente, não seria bom. Então, isso é uma pergunta, mas o livro 2 ele começa na pergunta 76, aqui já está na pergunta 171. Então vai fazendo todo um encadeamento para chegar nessa necessidade da reencarnação. E aí o que a gente vai falar agora é exatamente do período entre as encarnações. O que acontece conosco entre as encarnações? A gente morre, a gente desencarna, e aonde que a gente vai? O que a gente faz? Como é a nossa vida nesse momento em que nós estamos na vida espiritual? Então, primeiro ponto, que ele começa tratando do conceito de erraticidade. Quando a gente fala de erraticidade, aquele lá é um ser errante. A gente tem uma ideia de um ser perdido, de um ser sem rumo, de um ser que não está muito interessado nas coisas, e esse conceito ele é um pouco errado. Ele não é exatamente o conceito que o Espiritismo traz da erraticidade. A erraticidade para o Espiritismo ela é um conceito só didático para diferenciar os espíritos que estão nessa condição da vida material. A pergunta 223, ele inicia com essa pergunta, a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? E a resposta é,
às vezes imediatamente, mas na maioria das vezes depois de um intervalo mais ou menos longo. Então, pode acontecer da gente desencarnar e já reencarnar imediatamente? Pode acontecer, mas na maioria das vezes, esse período ele é um período mais ou menos longo. E ele continua, nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Então, nos mundos superiores, a tendência é que os seres reencarnem muito mais rapidamente. Mas aí ele já traz uma distinção aqui, que a matéria corpórea nesses mundos superiores, ela sendo menos grosseira, o espírito encarnado, ele goza de quase todas as faculdades do espírito. O que quer dizer isso? Quando a gente encarna, nos capítulos que precedem essa parte da vida espírita, é explicado. No capítulo que fala sobre a encarnação, a vida encarnada, ele explica que, de certa forma, o nosso corpo ele é como uma prisão, ele limita as faculdades do nosso espírito. Então, aqui entre nós, às vezes nós temos seres mais inteligentes e seres menos inteligentes. Mas isso não quer dizer que o espírito desses dois seres, desses seres mais ou menos inteligentes, sejam realmente mais ou menos inteligentes. Por quê? Pode existir um espírito com uma inteligência maior e que venha encarnado num corpo de um cérebro que limite a inteligência dele para aquela existência. Enquanto que outro espírito menos evoluído pode vir com um cérebro mais avantajado e que permita uma inteligência maior. Então, e aí o que ele está querendo dizer é o seguinte, que nos mundos superiores, a influência do corpo sobre o espírito ela é menor, ou seja, o espírito ele goza das faculdades quase que plenas dele. Então, o que acontece? É que quando a gente vai evoluindo para os mundos para os mundos melhores, mundos mais felizes, de certa forma a diferença entre estar encarnado ou desencarnado ela vai ficando mais sutil, até o momento em que o espírito ele já nem sabe mais se ele está encarnado ou não, ele está praticamente, a vida dele é praticamente a mesma. Para nós não, nós somos seres mais menos evoluídos, seres que necessitam mais dessa vida da matéria, ainda estamos em evolução. Para a gente não, o nosso corpo realmente nos limita mais. E aí ele fala, o que é a alma então nesse intervalo? Se existe um intervalo, o que é esse intervalo? O que significa alma? E aí ele traz o conceito que é o do espírito errante. E aí na pergunta 226 ele fala, então pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados eles são errantes? E aí os espíritos esclarecem, não. Os que devem reencarnar, ou seja, aqueles que ainda têm que evoluir, sim, eles são errantes. Os demais não são errantes. Então, essa é a única distinção do que vem a ser um espírito errante. Se nós ainda precisamos evoluir, se nós ainda teremos que reencarnar futuramente, quando a gente está no plano espiritual, nós somos chamados de espírito errante. Mas isso não quer dizer que nós somos seres à toa lá, ou seres sem rumo, seres perdidos e que não têm noção da própria consciência. A palavra, às vezes, da erraticidade, ela engana. Mas aí o capítulo continua e aí ele vem com uma série de explicações de como é a nossa vida na erraticidade. E aí são muitas perguntas, são muitos conceitos, é interessante que todo mundo leia, mas eu trouxe alguns aqui que eu acho que vale a pena a gente discutir. O primeiro deles, a gente tem uma tendência a acreditar que quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar Deus, a gente vai ver Deus, a gente vai ver os espíritos superiores, nós vamos ver Jesus. E o livro dos Espíritos, ele nos explica que não é bem assim que funciona. Então, a pergunta 244 fala, os espíritos veem a Deus? E eles respondem, somente os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Ou seja, não faz muita diferença do que nós estamos vivendo aqui encarnados. Nós também podemos sentir a Deus encarnados. Nós vamos desencarnar e nós vamos continuar na mesma situação. Nós também não vamos ver Deus quando a gente desencarnar. A nossa condição ainda de espíritos inferiores, eu falo por mim, eu imagino que possam ter espíritos aqui que sejam mais evoluídos, mas eu tenho certeza que eu provavelmente vou desencarnar e vou continuar com a mesma intuição de que Deus existe, o mesmo sentimento de que Deus existe, mas eu ainda não vou ter uma evolução suficiente para enxergar, para ver efetivamente Deus. Isso é facultado somente para os espíritos superiores. Assim como nós também não vamos conhecer o princípio das coisas. Hoje a gente não sabe de onde a gente veio. Então quando eu desencarnar vai ficar muito claro toda a minha origem? Não. A pergunta 239 fala, os espíritos conhecem o princípio das coisas, mais uma vez, conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores, eles não sabem mais do que os homens.
Então, é interessante que a gente pensa assim, vou me comunicar. No Espiritismo a gente tem a questão da comunicação com os espíritos. Mas, muitas vezes, no que se refere ao conceito de Deus, ao conhecimento de Deus e ao conhecimento de como funciona efetivamente a vida, não faz muita diferença. Encarnado ou desencarnado, eles também não sabem. Os espíritos inferiores, os superiores já têm uma consciência maior, mas muitas vezes não é permitido para eles nos contar ou nos mostrar como é Deus, como Deus se parece, entende? Bom, segundo ponto é que a evolução ela não dá saltos. Então não tem como um espírito encarnado ele tá numa condição moral aqui e desencarnar e passar a ser um ser superior. A gente não existe esse salto. A gente tem essa tendência de falar assim, a pessoa viveu uma vida totalmente desregrada, mas quando ela desencarna, nossa, agora ela vai encontrar a paz, agora ela vai encontrar a felicidade, ou agora ela vai, de fato, tomar um rumo. Não. A morte, ela não vai trazer um salto para o espírito. Na verdade, a morte é só uma transição. O espírito, ele vai continuar com os mesmos caracteres morais que ele tinha enquanto ele era encarnado. Perdão. Então, por que isso? Porque nós vamos levar essas más inclinações, essas imperfeições nossas para lá, porque as imperfeições, elas não são atributos do nosso corpo, elas são atributos do nosso espírito. Então, se a gente pensar, um espírito que ele tenha uma fraqueza moral que induza ele a um vício, é o espírito que tem essa fraqueza, não é o corpo dele que está induzindo ele a um vício, de qualquer ordem que seja esse vício. Quando ele desencarnar, mentalmente, ele vai continuar com aquele mesmo vício. Ele não vai melhorar simplesmente por ter desencarnado. A pergunta 229 trata disso. Ele fala, por que os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões desde que vêm os seus inconvenientes? Ou seja, a gente desencarna, a gente entende que aquelas más paixões elas não foram boas para a gente. Por que a gente não abandona quando a gente desencarna? E aí eles explicam. Ele explica até com um exemplo. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditas que ao deixá-lo perderão esse defeito? Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. Então, esse é um conceito que a gente tem que ter em mente. Não é a morte ou o desencarne não vai nos tornar melhores. Nós temos que nos tornar melhores aqui, enquanto estamos encarnados. O fato de desencarnar e passar para o plano espiritual não vai nos melhorar. Terceiro ponto, a morte do corpo físico, ela não torna o espírito feliz ou infeliz. Porque a felicidade, ela é um estado de consciência, ela é um estado do próprio espírito. Então, eu tenho uma vida de miséria e isso me traz muita infelicidade e tudo mais, mas quando eu desencarnar eu vou ser feliz porque eu não vou mais viver na miséria. Não, se você não consegue viver feliz com o que você tem aqui, com a sua condição na vida terrena, você vai desencarnar e vai permanecer infeliz, porque essa felicidade é o seu estado de espírito. Não vai mudar. A morte ou desencarne não vai te tornar feliz ou infeliz. Isso tem a pergunta 231 fala sobre isso. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? E a resposta é, mais ou menos, segundo seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que busca os meios de o atingir. Então, quando nós partimos para o plano espiritual, a gente consegue enxergar, de certa forma, aquilo que nos falta para ser feliz. A gente enxerga com mais clareza, porque aqui a gente fica entorpecido com o mundo da matéria. Então a gente às vezes se engana, a gente acha, o que eu preciso para ser feliz é tal coisa. Mas quando a gente desencarna, a gente percebe que não era aquilo que a gente precisava para ser feliz. Mas o fato de enxergar isso não nos vai tornar felizes. Nós temos que buscar essa felicidade ainda aqui, enquanto encarnados. Quarto ponto que eu trouxe é que os espíritos eles vivem fora do tempo. Esse ponto é muito difícil da gente entender.
a passagem do tempo ela é uma condição nossa enquanto encarnados. O tempo passa para nós. Para os espíritos, o tempo ele é diferente, a questão do tempo ele é diferente. Então, eles até falam com muita cautela, sempre que se perguntar, é rápido o período que fica entre uma encarnação é curto ou longo? E eles sempre respondem assim, é mais ou menos. Por quê? Porque ele pode ser, o mesmo tempo para nós encarnados, o tempo para a gente, ele passa de certa forma, de uma maneira uniforme, contínua, mas para os espíritos não. Ele pode ser mais longo ou menos longo, de acordo com o estado mental de cada um. Então por isso que a gente fala, a gente tinha aquela noção da pena eterna, do castigo eterno, do inferno eterno, mas o espírito que ele se coloca nessa situação, na situação do sofrimento, para ele aquilo parece uma eternidade, mas não é que é um tempo eterno, o tempo ele é relativo para o espírito. Assim como, mas é um conceito difícil da gente entender, assim como a questão do infinito. A gente não consegue projetar nossa cabeça para o que é infinito. A gente fala, Deus é o infinito. A gente não consegue entender o que é o infinito. Assim como a gente não consegue imaginar o que é a vida sem o tempo. Mas é importante a gente saber que o tempo ele é algo necessário para o espírito encarnado, não para o espírito desencarnado. Agora, nem tudo é ruim, tem muitas coisas. Como a gente está sujeito, de certa forma, ao nosso corpo enquanto nós estamos aqui, quando a gente desencarna, a gente tem uma sensação de liberdade em vários aspectos. Alguns deles, a nossa visão, hoje, ela é limitada ao nosso sentido, que é trazido pelo nosso órgão da visão, pelo nosso olho, por todo o restante dos órgãos que fazem parte desse processo. Quando a gente desencarna, não, a nossa visão ela fica ampla. A gente consegue enxergar coisas que a gente não enxerga normalmente. Então os espíritos, enquanto a gente está desencarnado, a gente consegue enxergar dentro dos corpos. Então o espírito ele consegue olhar dentro do nosso corpo e saber exatamente, por exemplo, onde está uma doença. Por isso que um tratamento físico e espiritual ele é tão valioso, porque o espírito ele consegue enxergar isso. A nossa audição ela fica ampliada em muito. A nossa audição aqui ela é muito restrita. Lá a gente consegue escutar com muito mais nitidez. Eles dizem em uma das perguntas sobre a música, eles perguntavam, a música ela agrada aos espíritos? E os espíritos respondem, você está falando a música de vocês aí, encarnado? Eles dão risada, porque a nossa música é uma coisa absurdamente simples, perto do que é a música celestial. Então eles falam que a música que existe no plano espiritual, ela é uma música que eleva o nosso espírito a Deus. Enquanto que aqui a gente às vezes fica limitado aos instrumentozinhos e tal, as frequências elas são limitadas, nós não conseguimos escutar todas as frequências. Então em vários aspectos a vida lá ela é uma vida muito mais abrangente, né? Outro ponto, nós também vivemos em sociedade. Igual nós vivemos em sociedade aqui, nós vivemos em sociedade lá. E essa sociedade lá, ela existe também uma hierarquia de poderes. Então, só que ela não é uma hierarquia do poder material igual aqui, que geralmente aqui, quem tem mais recursos, ele exerce um poder sobre quem tem menos. Lá não, lá é quem tem efetivamente mais caracteres morais. Os espíritos superiores, eles exercem sobre os espíritos inferiores uma influência que eles chamam de irresistível. O espírito inferior ele não consegue resistir à influência do espírito superior, ele não consegue, ele não tem forças, então ele se entrega aos espíritos. Por isso que a gente sempre tenta dizer que pedir ajuda dos espíritos superiores, e lá no plano espiritual é a mesma coisa, eles exercem sobre nós essa influência. E essa hierarquia ela não tem relação nenhuma com os cargos que foram ocupados pelos espíritos aqui. Então aqui, aquele espírito mais poderoso, ou seja, o mais rico, o presidente, aquele que detém um cargo que tem mais influência, nem sempre ele vai ser um espírito que tem uma influência lá. Não tem relação. Existe uma pergunta interessante de falar, o soldado que desencarna e encontra o general dele, ele vai reconhecer alguma superioridade nisso? E eles falam, não, o título não importa em nada. O que importa é a superioridade real, a superioridade moral. Ou seja, o soldado pode ser o general no plano espiritual. Como Jesus disse, né? Os humilhados serão exaltados, aquele que se rebaixa será elevado. Então,
não tem relação alguma com o que a gente está vivendo aqui. Aqui a gente vive um período temporário nessa condição que nós estamos. Lá, o que vai valer de verdade são os nossos caracteres morais. E os espíritos lá, eles, assim como aqui, eles vão se unir também pela simpatia. Então, quando a gente chega lá, a gente desencarna num estado mental, digamos assim, inferior, num estado mental de baixa vibração. Com quem que nós vamos nos relacionar quando a gente desencarnar? Com seres que estão na mesma faixa vibratória que nós. Lá ainda é mais agravante ainda, porque aqui a gente ainda consegue disfarçar. Aqui a gente consegue fingir que nós somos quem nós não somos. Então a gente consegue fingir que nós somos pessoas boas, mas não sendo tão bons assim. A gente consegue, de certa forma, não está tão estampado. Como o espírito, ele não fala, o espírito pensa, a comunicação dos espíritos é entre pensamento. Então vamos imaginar que nós fôssemos espíritos aqui. Existem espíritos aqui, mas aqui eu estou falando nesse momento para os encarnados. Vamos imaginar que nós fôssemos espíritos. Vocês não quisessem estar aqui escutando essa palestra. Eu ia estar ouvindo. Vocês iam estar, eu queria estar em outro lugar, eu ia estar escutando isso. E eu também ia estar falando, nossa, tomara que essa palestra acabe logo. Então, assim, a relação no plano espiritual, ali sim, você só vai se relacionar com quem está na mesma faixa vibratória que você. Não vai ter como você se relacionar com espíritos de ordem mais elevada, a não ser que eles façam isso por benevolência, a não ser que eles venham para nos ajudar. Caso contrário, a nossa relação ela fica restrita àqueles que estão na mesma faixa vibratória que a gente. E assim, como eu disse, é o maior dos capítulos do Livro dos Espíritos, é muito interessante, recomendo demais a leitura dele. Só que é engraçado porque o Livro dos Espíritos ele foi escrito numa época que talvez não fosse possível abrir tantos detalhes de como é a organização do plano espiritual. Mas, décadas depois, Chico Xavier já tinha, de certa forma, essa possibilidade, ele já foi permitido, e a gente tem ali os 13 livros da coleção que chama A Vida no Mundo Espiritual, que foi ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que ele trata em vários aspectos. O primeiro deles é o mais conhecido, é o Nosso Lar. Ali a gente tem contato com como funciona uma organização de um centro de assistência, de recolhimento de espíritos recém-desencarnados. É muito interessante e vale a pena a leitura. E para encerrar, eu gostaria só de ler um trecho do livro Mais Perto, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que chama Além da Terra. Depois da morte do corpo, a frase amiga que houverdes proferido no estímulo ao bem será um trecho harmonioso do cântico de vossa felicidade. A opinião caridosa que formulamos acerca dos outros converter-se-á em recurso de benignidade da justiça divina no exame dos nossos erros. O pensamento de fraternidade e compreensão com que nos recordamos do próximo transformar-se-á em fator de equilíbrio. O gesto de auxílio aos irmãos do nosso caminho oferecer-nos-á sublime colheita de alegria. Mas igualmente, além túmulo, a maledicência a que nos entreguemos será espinheiro a provocar-nos dilacerações e feridas. A nossa indiferença para as amarguras do próximo aparecerá por geleira, dificultando-nos os passos. A nossa preguiça surgirá como sendo um fator de penúria espiritual. A nossa crueldade exibir-nos-á, na tela da consciência, a constante repetição dos quadros infelizes de nossos delitos, compelindo-nos à aflitiva demora em escuras paisagens purgatoriais. A morte é o retrato da vida. A verdade revelará na chapa da memória as imagens que estiverdes criando, sustentando e movimentando no campo da existência. Se desejas ventura e tranquilidade, além das fronteiras de cinza, semeia, enquanto é tempo, a luz e a sabedoria que pretendes recolher nas sendas da ascensão maior. Hoje, plantação segundo nossa vontade, amanhã, seara conforme a lei. Se agora cultivarmos a sombra, de certo encontraremos depois a resposta das trevas.
Se, porém, semearmos o amor e a simpatia, onde encontrarmos indiscutivelmente mais tarde, penetraremos ditosos nos domínios da luz. Agradeço a atenção de vocês. Tenhamos todos uma excelente noite. Obrigado. Vamos então manter o nosso padrão vibratório elevado, sentindo ainda a presença do Mestre Jesus, e que possamos refletir sobre as palavras que nos foram trazidas, mostrando aspectos da vida espiritual. Querido Mestre, agradecemos a oportunidade dessa reunião, desse encontro fraternal, onde nos reunimos para aprender mais sobre seus ensinamentos e seus exemplos. Peço, Senhor, que nos envolva a todos com muita paz, muita luz, que nós possamos compreender que as dificuldades, as dores e os sofrimentos do nosso dia a dia são necessários ao nosso aprendizado. Aprendizado esse que nos levará à nossa evolução moral e espiritual. Nos acompanhe, Mestre, no retorno aos nossos lares, e que possamos levar em nossos corações o amor aqui recebido e que nós possamos compartilhar com os nossos entes queridos e amigos. Obrigado, Jesus. Abençoe as tarefas que se seguirão, os passos espirituais e o tratamento físico e espiritual. Obrigado, Mestre, que assim seja, com a graça de Deus.